Bom dia, amada igreja, graça e paz. Saúdo a todos também que estão nos acompanhando, né, agora pela manhã, pelo YouTube. Os irmãos estão em casa ou, né, nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso culto. E agora nós queremos entrar para meditar a palavra do Senhor, né? Essa manhã nós temos a alegria de receber várias pessoas aqui na nossa igreja, né? Encontrar algumas pessoas, temos algumas visitas também, sejam todos bem-vindos, né? Sintam-se em casa. Também o Yukio, né? A Ruama está presente aqui também. Quanto tempo, muito legal vê-los novamente. E também, antes de iniciar a palavra efetivamente, eu gostaria que a gente tivesse um tempo orando também, porque ontem nós recebemos uma notícia, né, do falecimento da Fátima. Eu não a conheci pessoalmente, né, mas pelo que os irmãos colocaram, ela foi membro aqui da nossa igreja, né, e serviu por muito tempo. Acho que o pessoal da casa, os mais antigos, a conheceram bem, né? Neuzinha, acho que conheceu bem, o Gohan. E, infelizmente, ontem ela veio a falecer, já estava um tempo já em processo de recuperação e, devido ao Covid, ela veio falecer. Então, eu gostaria de... eu tenho um breve histórico, né, para colocar, mas acho que alguns conhecem, mas... ela era daqui da Igreja Holiness da Liberdade, depois... atualmente ela estava morando em Marília, né? Mas por muitos anos ela serviu, ela, né, esteve atuando com crianças, o pessoal, acho que do acampamento Panorama também conhecia bastante, né, de várias igrejas também. Então foi uma bênção e Deus a levou, né, no dia de ontem. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo orando, né, pela família, Rebeca, né, nome da filha, isso? Pela Rebeca, e vamos todos juntos, né? Os irmãos puderem colocar em pé mais uma vez, por favor. E vamos estar orando pela Fátima Mitui. Mitui, sobrenome, Gohan? Isso? Oi? Mituiti. Isso. Então, vamos orar, né, pela família, pela Fátima, pela Rebeca, e pedir, né, para que Deus possa trazer o consolo do Espírito Santo a todos da família. Senhor, nesta manhã nós queremos, juntos com os nossos corações, estar com toda a família da Rebeca. Oh Deus, meio à dor, nós queremos agradecer, Jesus, porque o Senhor enviou a Fátima. Durante o tempo de vida ela plantou sementes, ela investiu tempo e, Pai, semeou. Obrigado por tantas coisas que a gente ouve nas histórias, tantas coisas que ela realizou, e até ultimamente ela esteve trabalhando em prol do reino. Tu possa também fortalecer o netinho Isaac, ainda com 6 anos. Tu possa realmente estar com toda a família, trazendo consolo, teu Santo Espírito. Não sabemos o porquê das coisas, mas queremos confiar em teus propósitos. Também traz o consolo, Pai, a todas as famílias que têm sofrido com a doença e outras doenças também. Nós sabemos de outros casos de enfermidades. Possa realmente fortalecer, Jesus, cada irmão, cada irmã. Deus, queremos estar juntos, buscando realmente a Tua presença, porque sabemos, Pai, que Tu és a nossa segurança, Tu és tudo para nós. Queremos confiar em Ti, agradecer e realmente entregar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Ontem nós tivemos também uma alegria, né, de celebrar o casamento do Vitor e da Cássia, nosso irmão aqui da igreja, né? Foi muito legal. Depois de 12 anos de namoro, né, irmãos? 12 anos de namoro, enfim, puderam celebrar o casamento. Eles batalharam muito porque tiveram que ter perseverança, né? Eles queriam casar ano passado, já estava tudo programado, aí veio a pandemia. E eles não puderam fazer a cerimônia, né? Então eles falaram assim: não queremos online, queremos presencial, né? Então eles esperaram até agora, né, para fazer
a cerimônia. Então, graças a Deus, né? Puxa, que legal, né? Assim, pouco a pouco poder encontrar as pessoas, né? Então, ontem teve um grupo presencial ali, foi muito bacana, foi muito legal. Que os irmãos possam continuar a lembrar, né? Do Vitor Tomotani, ele é filho da Tomotani-san, né? É Kayoko, né? O nome da mãe, Kayoko Tomotani, a nossa irmã aqui também. E o Vitor, desde 6 anos, ele vem na nossa igreja, né? Então, gostaria de que os irmãos pudessem lembrar, né? Desse início de casamento do Vitor e da Cássia também, né? Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco, o tema quem é o semeador, né? Um tema um pouco diferente. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gálatas 6, 7 a 10. Está aqui também no Data Show, né? Vai ser colocado. Gálatas 6, 7 a 10. Muito obrigado. Quem é o semeador, né? Então, Gálatas 6, 7 a 10, na minha versão, já está aqui pode passar mais um? Já está na versão aqui, acho que é da NVI, se não me engano. Se os irmãos puderem, vamos ler todos juntos, né? Esse texto bem interessante que o apóstolo Paulo nos coloca. É bem curtinho, né? Vamos concentrar na palavra agora e ler todos juntos, né? A palavra de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Então, este é o texto de Gálatas 6, né, 7 a 10. E, irmãos, eu gostaria de pensar um pouco no aspecto bem importante, ser um semeador, né? Eu acho que nesse tempo de pandemia, né, eu acho que tem 1 ano e 9 meses mais ou menos, um tempo foi bem difícil, né? Porque como que nós vamos semear alguma coisa, né? Não podia sair de casa, não podia fazer muita coisa, né? O pessoal querendo fazer, mas não podia. Como que nós semeamos? Quem semeou bastante na pandemia, né? Difícil, né? Semear alguma coisa. Eu queria trabalhar, queria sair, queria evangelizar, queria, né, abençoar o irmão, mas não podia, né? No máximo um WhatsApp ali, um e-mail, alguma coisa assim, né? Mas quando eu olhei esse texto, irmãos, que me chamou muita atenção, o texto fala assim, para a gente não zombar de Deus, né? Não zombar de Deus. Que palavra forte, né, irmãos? Não zombar de Deus. Aí você pensa, né? Eu não zombo de Deus, jamais, né? Quem aqui fica zombando de Deus? Jamais, ninguém é louco para zombar de Deus. Irmãos, imagina no 1º século, né? 1º século, essa carta chega ao grupo de cristãos em Gálatas. E aí os irmãos, né, acho que era pergaminho, não sei, né, o pastor Ken deve saber, acho que não devia ser uma Bíblia igual hoje, né, mas eles olham lá essa carta chegando, escrita pelo apóstolo Paulo, e de repente fala para não zombar de Deus. Acho que, não sei, de repente os crentes ali deveriam ter ficado chateados, né? Poxa, nós estamos zombando de Deus? Que é isso? Por que ele fala um negócio desse, né? Eu achei assim, e aí os irmãos podem até pensar, poxa, o pastor trouxe uma palavra tão dura, né? A gente não está zombando de Deus, né? Mas o apóstolo Paulo coloca essa palavra, e é uma das únicas vezes que aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparece algumas vezes, mas no Novo é uma das únicas vezes que aparece. E essa palavra é isso mesmo, zombar significa do tipo você virar o nariz, assim, o rosto, né? Desprezando a fala, sabe? Desprezando alguma coisa. Então, como você, tipo, né? Tô nem aí, desprezando alguma coisa. É esse significado mesmo, no grego, quando a gente olha, nesse significado de zombar mesmo, né? Então, irmãos, o que significa isso, zombar? Então, zombar, Paulo está falando, dependendo daquilo que a gente semeia, né? A lei da semeadura. Então, se você semeia para a carne, né? Você vai colher destruição, portanto, você está zombando de Deus. Então, nós precisamos semear para os frutos do Espírito, para o Espírito, e você vai semear para a vida eterna. Amém? Então, o significado do texto, né, quando a gente olha aqui em Gálatas 6, Paulo está dizendo isso.
né? Não zomba de Deus. Então, aquilo que você semear, você vai colher. Se você, mais uma vez, né? Então, lembrando dessa lei da semeadura, se você então semeia para a carne, vai colher destruição, né? Então, a gente precisa semear para o Espírito para colher a vida eterna. Bom, olhando assim, né? A gente quer semear para o fruto do Espírito, para a vida eterna. Estamos aqui, né? Estamos crentes perseverando, a igreja triunfante, a igreja que está, né, anos, a Igreja da Liberdade deve ter 60 e poucos anos, ou 60. Acho que vai chegar, ano que vem acho que vai chegar a 60 anos, mais ou menos, se não me engano, pelas minhas contas, né? Mas a igreja vem todos os anos, os irmãos vêm batalhando, porque, né, quer semear para a vida eterna, né? Ninguém quer semear para a destruição, obviamente, né? Então, mas por que Paulo fala isso então, né? Paulo está falando desses frutos da carne e frutos do Espírito, porque se a gente olha em Gálatas 5, né, um capítulo anterior, Paulo está falando dos frutos da carne e frutos do Espírito, né? Então a gente já conhece bem esse texto, o que é frutos da carne e frutos do Espírito. A gente tem trabalhado com jovens também, frutos, né, sobre isso. Então, frutos da carne, a gente vê, né, várias coisas, né, bebedeira, glutonarias, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Tem várias coisas, uma lista enorme de frutos da carne, aquilo que sai da nossa carne, né? E tem os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Várias coisas a gente tem como frutos do Espírito, né? Então, Paulo está falando isso. Então, agora, Paulo está falando de semear nisso, né? Semear para a carne e semear para o Espírito. Eu fiquei pensando muito sobre isso, o que significa, né? Como a gente vai saber se a gente está semeando para a carne e para o Espírito? Né? Quando que se dá isso? Em que momento que se dá isso? O que a gente imagina é que a gente precisa ser um semeador, a gente precisa semear, né? Semear a palavra. Isso que a gente quer, semear a palavra, né? E a gente pensa em todo momento estar semeando, graças a Deus, né? A gente quer semear. Então, nesse texto de Gálatas, quando que se dá isso? Semear para a carne e semear para o Espírito, né? Quando que se dá isso? Esse texto faz um paralelo muito grande com a parábola do semeador, né? Quando a gente fala semear, a gente já... eu quando olhei, né? Lembrei da parábola do semeador. Tem Mateus, Marcos, Lucas, né? Ele fala dessa parábola do semeador. Bom, a parábola do semeador, pegando o gancho de Mateus 13, é bem simples, né? Jesus fala que um semeador, né? Um semeador saiu a semear. E, bom, o semeador saiu a semear. E quando foi semeando, uma parte caiu à beira do caminho e as aves comeram, né? Todo mundo conhece a história. A outra parte que ele foi semeando, né? Naquele tempo a agricultura era pegar a semente e ir jogando assim, né? Então estava arada a terra, tem um caminho, ele vai jogando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem maquinário que vai jogando a sementinha, fazendo todo o processo. Mas antigamente pegava o punho de semente e ia jogando, né? Então uma parte caiu na beira do caminho, as aves vieram, comeram. Outra parte caiu em solos pedregosos. Então não havia muita terra, né? A raiz secou, então não brotou nada ali, né? E outra parte caiu em espinhos, né? Os espinhos sufocaram ali e também não deu fruto. Mais uma parte dessa parábola, Jesus fala que a terra era boa, deu fruto, né? 30, 60, 100 por uma, deu muito fruto. Então, uma parte da semente que ele foi jogando caiu em terra boa. Eu ouço essa história do semeador, né, a parábola do semeador, desde pequeno. Quantos aqui já ouviram essa história, desde pequeno assim, já ouviram alguma vez essa história, né? Maioria, muitas vezes nós escutamos a parábola do semeador. Foi uma das primeiras palavras que Jesus coloca. E, irmãos, quando eu olhava essa parábola, eu falava assim, eu sou a terra boa, graças a Deus, né? Amém, né? Temos que confiar, né? Nós somos a terra boa, né? Temos que produzir, né? Ninguém vai falar, eu sou um espinho, né? Eu acho que não. Mas eu olhava nessa parábola, né? Mas Paulo fala, agora interessante, quando ele fala dessa semeadura, que momento que ele fala, né? Aí eu fiquei pensando, como que vai ser isso? Irmãos, é mais ou menos assim. Jesus fala, o semeador saiu a semear. Paulo está falando como se fosse aqueles filmes, né? Que tem um filme, depois mostra um outro filme que conta antes, o que aconteceu antes. Vocês já viram os filmes assim, né? Por exemplo, mais
mas como que eu sei? É o Avengers, né? Os Vingadores. Aí contou toda a história dos Vingadores, dos heróis, mas depois a Marvel lançou os outros filmes em seguida, contando a história do Capitão América, a história não sei, da Viúva Negra, né? A história de outro né, herói. E conta desde pequeno o que aconteceu ali, né? Então, nesse processo da lei da semeadura, Paulo está contando um pouco antes do que acontece com o semeador. Né? Se a gente pensar, mas Jesus aqui na história não conta, né? Não conta, Jesus não fala, só simplesmente Jesus fala assim, o semeador saiu a semear, né? É isso, né? Jesus fala isso. Então não fala quem é o semeador. Mas Paulo fala desse processo antes, do processo em que vai trabalhar essas sementes, né? Como que se dá isso? É como se fosse um episódio antes, né? Então, para a gente entender, irmãos, eu gostaria de contar uma ilustração da parábola do semeador. O que aconteceu com o semeador antes, né? Antes dele sair a semear. Logicamente, a Bíblia não conta, né? Mas, olhando o texto, a gente pode ter uma noção do que é semear para a vida e semear para a carne. O que é isso, né? Como que esse semeador preparava essas sementes, né? Eu queria trazer um pouco essa ilustração. Logicamente, o Kengo já pode falar, poxa, mas isso não está na Bíblia, né? Então, é fora do contexto. Então, na hermenêutica não pode, né? Mas, quando a gente olha o texto, a gente pode ter uma noção de quem era esse semeador, né? Então, irmãos, para a gente trabalhar um pouco, eu queria trabalhar isso. Quem era o semeador, né? Quem era o verdadeiro? Como que a gente pode aprender nessa parábola do semeador? Quem é o verdadeiro semeador? Quem será que é o verdadeiro semeador? Na parábola do semeador, a gente pode entender quem é o verdadeiro semeador, aprender com esse semeador o que é semear para os frutos do Espírito. Olha que interessante. Então, irmãos, primeira coisa a respeito do semeador. Então, eu vou trabalhar alguns aspectos, né? Quem é o verdadeiro semeador? Que semeador que era esse que Jesus está falando, né? Quem era esse? Irmãos, primeiro vamos pensar na característica desse semeador, tá ok? A característica. Bom, como eu falei, a aparência, Jesus não fala quem é o semeador. O semeador saiu a semear. Só fala isso em Mateus 13. O semeador, né, em Lucas também, não fala, não descreve nada. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus não fala nada do semeador? O semeador saiu a semear, pegou suas sementes, encheu, né? Eles carregavam uma sacola assim cheia de semente e saía no campo semeando. Falar que saiu para o campo, né? E saiu a semear. Não fala muita coisa a respeito do semeador. Por quê, irmãos? Alguns, em dado momento, alguns estudos falam que esse semeador era Jesus, né? Mas o texto não diz isso. Não refere exatamente que era Jesus, né? Mas Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios, fala assim, eu plantei, né? O Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Da palavra de Deus. Então, irmãos, a gente pode perceber, também a gente pode pegar nesse texto, e entender que o semeador também somos nós, né? Somos nós. Obrigado. A gente pode entender que o semeador somos nós também, né? Somos nós. Então o semeador saiu a semear. Mas o texto não fala exatamente quais são a descrição do semeador. Não fala assim, aquele grande semeador saiu a semear. O maravilhoso semeador saiu, né? O magnífico, né? O profissional semeador. Não fala nada disso, né? Ele só fala, o semeador saiu a semear. Por que ele fala isso? Porque, irmãos, na parábola, a ênfase está aonde? Na semente e no solo. O milagre acontece nesse processo do contato com a semente e com o solo. O milagre não está no semeador. Nós somos apenas, como nós cantamos agora, somos como vasos de barro que levam a mensagem. O semeador é aquele que leva essa mensagem, né? Nós somos as pessoas que vão semear a palavra de Deus, né? O milagre acontece nesse contato. Logicamente que a semente é ruim? Não, a palavra diz que essa palavra, a semente era da extrema melhor qualidade. Mas a questão está em quê? No solo, né? Na gente, né? Infelizmente, alguns não querem ouvir a palavra, né? Jesus deixa bem claro ali, né? Alguns, por causa do mundo, sufocam e essa palavra morre. Mas
o trabalho do semeador é sair e jogar a semente, né? Então Jesus não escreve. Então a gente pode perceber que quem é o semeador? O semeador é aquele que leva a mensagem. A glória não está nele. Então, irmãos, quando a gente vê pessoas dizendo assim, eu semeei, eu plantei aqui, ó, eu fiz isso, né? Olha, essa igreja eu fiz crescer. Olha, eu evangelizei tudo isso aqui. Opa, será que é um verdadeiro semeador? A gente pode ficar um pouco desconfiado, né? Porque Jesus não fala isso. A ênfase não é o semeador. O milagre, gente, pode até falar assim, né? Poxa, eu, né, trabalhei, fiz isso, mas, gente, o milagre, a gente só leva a mensagem, né? A palavra está aqui, isso é o poder. Aqui está o poder, né? Nós somos pessoas que vão ali levar. Então, quando há uma pessoa que a ênfase está mais nele do que na semente, nesse processo, irmãos, a gente está enganado, não é um verdadeiro semeador, né? Então tem que ficar atento aí com a ênfase. Jesus, na parábola, não descreve sobre uma ênfase, o semeador, né? Mas sempre nesse milagre, né? Ele faz diligentemente a sua parte, o semeador faz a sua parte, né? Então vamos ver isso, né? O que mais que a gente pode ver do semeador? Ele, como eu falei, ele prepara sim. A parte dele ele faz, ele prepara. Então, olhando a história, Jesus não fala assim, o preparo dele, né? E eu queria saber muito, um dia eu queria falar, Jesus, como que é, né? Mas eu não estudei sobre agricultura, eu queria muito aprender a plantar, eu queria muito aprender mais agricultura, eu não sei, né? Nosso missionário Kleber Alves é especialista em agricultura. Ele sabe muito bem o que eu estou falando aqui, né? Mas eu creio, irmãos, como Jesus fala, o semeador saiu a semear no campo. Ou seja, o semeador, antes de sair a semear qualquer coisa, ele foi lá, passou algum tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses, preparando a terra, arando a terra, né? Semana retrasada eu fui para Maringá, no caminho, são quilômetros de plantação de trigo, plantação de cana, plantação de várias coisas, né? São quilômetros, e a gente vê em alguns momentos, onde já houve a colheita, e estão preparando a terra. Hoje maquinários, né, enormes que preparam a terra certinho. Imagina naquele tempo, o semeador lá, né? O agricultor lá. Não sei como é que era, talvez, né, com os animais ali, arando a terra. Então era um pedaço de terra que eles deixavam fofo, assim, para preparar, e um caminho onde ele ia passar para poder jogar essas sementes. Gastava tempo, ele preparava, ele, né, trabalhava a terra, né? Então, o semeador faz esse processo, né? Ele limpa o terreno, ele ara o terreno, né? Ele rega o terreno antes, não sai semeando de qualquer jeito, ele prepara. Agora, irmãos, naquele tempo, como eu disse, não havia maquinário, logicamente, que por mais que ele preparasse, era um trabalho mais artesanal, havia assim, pedras debaixo que ele não poderia ver, ou ficavam brotos de espinhos, né? Ficavam raízes, tudo mais. E aí, algumas sementes não germinavam, né? Então, tinha que jogar bastante para cair nas terras boas, assim. Então, isso que acontecia. Mas o semeador preparava, ele tinha um preparo ali, né? Tinha todo um preparo. Tem gente que quer falar assim, eu preciso ser o semeador, eu preciso anunciar boas novas e sai correndo. E sai, sem preparar. O que Paulo está dizendo aqui, então o que Paulo está dizendo no nosso texto? Esse processo antes, né? Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, o que está falando? É esse processo do semeador, antes de sair para semear, é um processo no nosso coração, antes de sair para semear. Então, é um processo de preparar, né, as coisas, preparar a nossa vida, preparar a terra, preparar o local, preparar, não sair jogando de qualquer jeito, né? Há um texto, irmãos, de Isaías, que nos ensina sobre isso, né? Acho que vocês vão ter que passar aí. Isso. Não é isso aí não. Tudo bem. Eu vou ler o texto de Isaías. Diz assim, será que o lavrador passa a vida toda arando a terra, sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta o endro e espalha as sementes no cominho?
não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo durante as margens, ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Isaías 28, 24 a 29. Guarda esse texto, Isaías 28, 24 a 29. É um texto que diz isso, o lavrador, ele sabe o que plantar, ele sabe o tempo certo, ele sabe preparar a terra, ele sabe quando. Ele não planta o endro e espalha as sementes no cominho de qualquer jeito, ele não planta trigo, ele planta o trigo no lugar certo, né? A cevada no lugar certo. Ele sabe o que deve plantar, ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Esse semeador estava preparado. Então, quem é o semeador? Aquele que tem preparo, sabe, antes de sair a semear, ele prepara tudo, né? Ele não sai de qualquer jeito. Irmãos, então o verdadeiro semeador é isso, que ele tem um preparo, ele sabe escutar o tempo certo, ele aprende com o tempo, ele sabe que não pode ter um tempo certo para ele jogar as sementes. Ele escutou, ele aprendeu isso. Na atualização ministerial que nós fizemos agora, né, o pastor Roberto, ele nos colocou isso, né, que nós precisamos aprender o valor de saber escutar, de saber aprender a escutar, né? Então, isso foi muito legal, porque, irmãos, a gente corre de um lado para o outro e já quer sair plantando semente, sem esse preparo, né? Então, essa é uma coisa bem interessante que o apóstolo Paulo nos diz. E uma outra coisa é responsabilidade e obediência. Quando Jesus fala sobre isso, pode voltar um antes, por favor? A última parte da característica desse semeador é a responsabilidade e obediência. Paulo diz assim, no texto de Mateus diz assim, Jesus fala na parábola, ele saiu a semear, né, no campo. Então, mostra um semeador que tinha responsabilidade. Ele cumpre com a sua responsabilidade. Está chegando o momento. Ele está chegando o tempo certo dele semear. Ele não deixa para depois. Jesus fala assim, o semeador saiu a semear. E foi, né? Preparou tudo, deixou preparado o seu saco cheio de semente, preparou a terra. Ele teve responsabilidade. Ele sabe que vai vir um período de chuva. Ele não pode deixar passar esse período, senão pode arruinar toda a plantação. Quem mexe com a agricultura sabe disso, né? Tem um tempo certo de plantar, que senão perde tudo, né? Então, o que acontece, irmãos? Que a gente pode aprender com o semeador. O verdadeiro semeador é aquele que tem responsabilidade, tem obediência. Tem gente que quer semear, mas não obedece, né? Não está nem aí. Mas o processo antes de sair a semear, esse processo que acontece antes do coração. Quando Paulo fala assim, aquele que semeia na carne vai colher destruição, e aquele que semeia no espírito vai colher vida eterna, é esse processo antes. Aquela pessoa que aprende a preparar, aprende a ter responsabilidade, aprende a obedecer. O processo está acontecendo no coração. Aí sim, quando está preparado, está gerando bastante frutos, né, bastante semente aqui dentro, aí ele sai a semear mesmo, né? O problema é que a gente muitas vezes não tem responsabilidade, a gente não obedece, e a gente quer sair semear, né? O que acontece, irmãos? Ou tem pouca semente, ou semente de má qualidade, né? Isso que acontece. Então, isso que a gente vai ver agora no segundo ponto, a certeza de uma boa semente. Quem é o verdadeiro semeador? O verdadeiro semeador tem a certeza do que está semeando, uma boa semente. Então, o que significa isso, irmãos? O verdadeiro semeador é medido pela qualidade da semente que carrega. Não adianta falar, eu sou um semeador, eu estou lá jogando. Mas essa semente é da boa qualidade ou da má qualidade? Eu nunca pensei sobre isso. O que Paulo está dizendo é que esse processo, antes de sair a semear, então o semeador estava lá antes, né? Preparando as sementes. Irmãos, eu nunca pensei sobre isso, mas eu tive que dar uma estudada sobre agricultura, né? Eu entrei no site da Embrapa, entrei em alguns sites para ver o que um agricultor faz, né? Ele simplesmente não compra qualquer semente, manda aí e sai plantando. Não, ele pesquisa milho, ele pesquisa várias espécies, aquela espécie adequada, aquela espécie, né, que
que vai aguentar, né, chuvas torrenciais, sei lá, qualquer outra coisa, a seca, tudo mais, mas ele pesquisa se essa semente vem toda quebrada, né, metade ali não presta, não sei, ele vai pesquisar tudo e quando chega ele separa algumas que não são boas, porque ele perde tempo, né? Se ele pegar qualquer semente e ficar jogando, tempo perdido fora, não plantou nada, né, na verdade. Ele está lá jogando, mas não está plantando nada, porque as sementes são tão ruins que não plantou nada. O que Paulo está nos dizendo é isso, né? Aquele que semeia na carne e aquele que semeia no espírito. Está fazendo nosso coração, trabalhando para que tenha boas sementes. Esse processo antes de sair a semear. Então, o semeador, ele está fazendo isso. Está lá, trabalhando, separando as sementes, vendo, certeza que essa semente que ele está plantando é do milho mesmo. Né? Eu não tinha pensado sobre isso, mas a semente engana, né? A gente não sabe, pega qualquer um. Depois, quando vai crescendo, vai sabendo o que é, né? Se é milho, se é outra coisa, né? Aí, irmãos, quando eu estudei sobre isso, fala muito sobre como que funciona esse processo, né? Pode passar isso? Fala assim, para escolher uma boa semente, isso estava num site sobre agricultura, né? O agricultor precisa avaliar algumas características do material que vai ser plantado. Importante é saber também se a semente é adequada à região do cultivo, né? Como eu falei, se tem um ciclo apropriado para o tempo da produção desejado, além de avaliar a resistência das sementes contra pragas e doenças. Então, o semeador, ele faz esse processo antes. Esse processo antes, ninguém vê. Quando ele planta e quando nasce, né, aqueles quilômetros de trigo, de soja, né, de algodão, né, de um monte de coisa assim, aí todo mundo vê, todo mundo bate palma. Olha, que agricultor, né, maravilhoso, como que nasceu bonito, né? Aí ele vê. Mas ninguém vê o semeador lá no armazém, separando essa semente, trabalhando de noite a noite ali, né, produzindo essas sementes para que seja de boa qualidade, né, e tal. Ninguém vê. É um processo que poucos observam isso. Pode voltar num quadro anterior? Irmãos, o que acontece com a nossa vida é exatamente isso. Às vezes, o Paulo está falando nesse processo, antes do semeador semear. Paulo está falando, é como se o semeador está no armazém ainda preparando essa semente. Então, quando Paulo está dizendo isso, é isso, né? Por exemplo, aquele que semeia na carne, né, vai colher destruição, aquele que semeia no espírito, ele está preparando o coração. No nosso coração, pode ser que como a gente não faz esse preparo, é a figura lá de cima. Tem semente boa, mas semente ruim. Aí quando eu vi essa foto, tem uma semente grandona preta ali, parece um bicho, né, irmãos? Não sei se é de verdade ou não, mas às vezes acontece no nosso coração, né? Tem até bicho no nosso coração e a gente não trabalha. O que a gente quer é sair jogando essa semente. Eu quero ser um semeador, vou jogando. Mas às vezes, o que a gente está jogando é essa figura de cima. É milho misturado com soja, misturado com bicho, é milho quebrado, a semente quebrada. A gente está jogando qualquer coisa e está dizendo, não, eu estou semeando, né? E muitas vezes a gente está falando, eu quero semear aqui no grupo de louvor, eu estou semeando. Tá, tem coisas boas também acontecendo. Mas tem coisas também que saem ruins, né? O jeito que você fala, na tua atitude, arrogância, sai coisas ruins. Mas por que aconteceu isso? É que nesse processo anterior, que Paulo está dizendo, não foi trabalhado. Então, se a gente está tirando essas sementes ruins também, jogando essa semente ruim, não está fazendo esse processo, a gente não trabalha no nosso coração, no nosso caráter, antes de sair semear, o que acontece? Paulo está dizendo o quê? Estamos zombando de Deus. Olha que difícil, né? Então aí acontece. Zombar de Deus, né? Então, antes de sair semear, então a gente tem que avaliar, né? Pelos frutos vos conhecereis, né? Então, aquilo que você semeou. Depois, o problema, irmãos, é que tem um gap aí, né? Tem um prazo ali, que acontece, os frutos aparecem bem depois, né? Então, a gente está semeando aqui, as pessoas não veem. Mas depois de um tempo que, não é assim que funciona, depois de um tempo que você vai caminhando com a pessoa, começa a ver, né? Começa a aparecer, essa pessoa aqui não está mostrando bons frutos não, isso aqui não é muito legal não. Essa pessoa é meio egoísta. Essa pessoa é meio assim. Ou a gente percebe com a gente mesmo, né? Depois que a gente... Já aconteceu isso com vocês? Passaram alguns anos, a gente olha para trás, puxa, eu falei isso, né? Eu fiz isso.
Porque o que aconteceu? A gente não preparou a boa semente ainda, né? Difícil. Na nossa intenção, a gente fez de tudo. De todo o coração, a gente tentou jogar boa semente. Mas, infelizmente, tem vezes que acontece. Depois de algum tempo, algum ano, 2 anos, alguém vem falar, olha, aquela pessoa ficou chateada com você. Eu falo, meu Deus, como assim? Né? E a gente, sem querer, jogou uma semente ruim. Né? Acontece, irmãos. Então, o que Paulo está dizendo, a gente precisa fazer esse processo no nosso coração, trabalhar no nosso coração. A gente não se importa muito com isso, né? Não gasta. Aí tem gente que gasta, eu leio a Bíblia em um mês, todo mês eu leio a Bíblia toda, tal. Mas esse processo, Deus está trabalhando, está falando com você, a palavra está quebrando a sua vida, está trazendo quebrantamento, está trazendo restauração na sua vida, ou você só está lendo? Hoje eu li, né, todo o livro de Salmos, graças a Deus. Mas mexeu no seu coração? Paulo está dizendo, aquele que semeia na carne, né, tem que semear no Espírito. Então, para semear no Espírito, tem que fazer esse processo de tirar essas sementes ruins. Antes você ia semear, né? Antes você ia semear. Então, irmãos, que tipo de semente estamos produzindo? Hoje falamos muito sobre restauração, né? É nesse pedaço que acontece, que Paulo está dizendo, né? Nesse pedaço. E a gente não se importa muito com isso. A gente se importa em jogar a semente. Bom, irmãos, então, o verdadeiro semeador é esse. É aquele que gasta tempo no seu armazém, separando a boa semente, produzindo boas sementes. Ele está preocupado em só jogar as boas sementes. Ele quer semear as boas sementes, né? Esse é o verdadeiro semeador. E é isso que Deus está nos chamando hoje, né? Para sermos bons semeadores, né? Que vão levar a verdadeira palavra, né? Às pessoas. Bom, irmãos, terceiro ponto. Sementes em abundância. O verdadeiro semeador lança sementes em abundância. O texto não diz claramente, né, quem é o verdadeiro semeador nesse sentido. Mas quando a gente olha, irmãos, o semeador naquela época, ele, como eu falei, enchia aquela semente num saco aqui, ele colocava, né? A gente vê em várias figuras, né? Cheio de semente, ele então pegava um punho, né, na sua mão cheio e lançava. Por que ele fazia isso, né? Irmãos, ele tinha que jogar a boa semente assim e bastante por causa disso, porque a terra pode ser que tenha uns lugares não muito boas, então ele jogava bastante, né, para pegar algumas terras boas, para que desse bastante frutos, né? Então ele lançava o máximo que ele conseguia. E ele tinha certeza que aquilo que estava ali era de semente da melhor qualidade. Ele lançava, né? Lançava, enchia a mão, lançava. Esse é o verdadeiro semeador. Ele lança constantemente, né? Constantemente. Ele lança em todos os lugares. Ele lança em todos os lugares a boa semente. Ele não se preocupa com o tipo de solo. E ele fala assim, aqui eu não vou jogar, aqui eu vou jogar. Ele não fica ali, né? E aqui não, esse aqui não vou jogar. Irmãos, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente fala, aqui eu não quero falar não. Deus fala, vai, planta, semeia ali. Não, ali não. Se for aqui no grupo de louvor, eu quero. Né? Não é muitas vezes assim? Mas para limpar o chão? Né? O semeador semeava em todos os lugares. Não importava se era por mão, para 10 pessoas, 20. Ele estava preocupado em semear. Tem gente que vai preocupado com o resultado, né, irmãos? Poxa, né, mas você converteu um só. O texto não fala isso. Ele fala, lançou. Alguns vão cair em terra ruim. Infelizmente, Deus não fala, né? Jesus não fala na parábola. Mas vai cair em terra boa. Né? Mas quem vai fazer esse processo é o Senhor, é o Pai. Esse milagre do contato da semente com o solo, na terra boa, esse milagre é o Pai que faz. Né? Não somos nós. E a gente está preocupado com isso, né? Com a vanglória, com o resultado. E muitas vezes nós não temos a constância, né? Já viu, irmãos, assim? Que hora está semeando, né? Irmãos, vamos semear, vamos fazer. Aí outra hora está desanimado, não semeia nada. O que está acontecendo? Não teve um processo no seu armazenzinho que o Paulo está falando, trabalhando, né? Para produzir frutos do Espírito. Quando produz frutos do Espírito, está cheio de amor, alegria, paz, longanimidade no nosso coração, aí sim você vai saindo. E isso tem que ser constante. Por que a gente não é constante?
Porque ora a gente está bem, constante, mas a gente não enche de novo o nosso coração, né? O nosso vaso, como nós cantamos, o nosso vaso, que nós não enchemos. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Porque uma hora, se a gente não faz isso, a gente está achando que está jogando, né, boa semente e não está mais. Acabou, porque a gente não buscou mais, a gente não fez de novo esse processo. Paulo está dizendo isso, para nós semearmos do fruto do Espírito. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos colher para a vida eterna. Nós estamos indo em direção ao reino dos céus. Mas uma vez que a gente para, a gente vai começar a produzir na carne sementes ruins, né? Então, é esse processo antes que acontece. Por isso que essa pessoa aqui, esse semeador, né, um verdadeiro semeador, ele é constante, ele joga em todos os momentos, em todos os lugares, ele está ali, né? Então, na sua casa, tem semeador que na igreja é uma bênção, semeia, é uma bênção para todo mundo, mas em casa não é nada. Ninguém gosta, né? Então não adianta. Que semeador? Ele tem que ser em todo lugar, na casa, na igreja, no trabalho, na escola. Mesma coisa, mesma semente. As pessoas, puxa, que bênção, que palavra, que presença, né? Uma atitude, às vezes, irmãos, uma atitude pequena, né? A gente foi lá, ajudou uma pessoa, fez alguma coisinha. Irmãos, eu creio que isso é a maior alegria que tem na nossa vida. Poder gerar uma bênção assim na vida das pessoas, sabe? E a vida cristã perde sentido quando a gente para de semear, né? Tem gente que, anos de vida cristã, lê a Bíblia, ora, não que seja errado, né? Muito bom, nós precisamos ler muito a palavra, orar muito, mas não semeia, né? Tem gente que tenta semear tudo, mas não ora, não busca também. Então, esse processo que Paulo está dizendo, esse conjunto da obra, Jesus fala, o semeador saiu a semear. Mas quando a gente percebe, esse semeador é um cara muito preparado. O semeador é uma pessoa que tem a boa semente já. Ele joga a boa semente da palavra. Então, quando a gente olha no texto do semeador, a gente entende que esse semeador é preparado, ele tem boas características, ele já tem a boa semente e ele joga em abundância. Ele joga. Então, no versículo 9 e 10, no nosso texto de Gálatas, pode passar mais um, ele diz assim, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso que Paulo fala. Esse é a pessoa que preparou, é essa pessoa que gastou tempo, né, em sua casa, no seu armazém, moldando, produzindo frutos aqui, trabalhando para que produzisse frutos de vida. E ele sai, ele não cansa de fazer o bem. E no tempo certo vai colher. No tempo certo. Né? Se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso que eu comentei, né? Enquanto temos oportunidade. Irmãos, quanto tempo mais temos para semear? E se Jesus nos levar amanhã e falar, puxa, eu tive oportunidade de semear e não semeei. Irmãos, quando eu terminei a faculdade, eu tive um arrependimento muito grande. Porque um amigo, depois que me formei e tudo, fiquei sabendo que um deles faleceu. Ele era um senhor já, não, mais ou menos, na minha época era mais novo, né? Então ele devia ter uns 50 naquela época. Mas ele veio a falecer, eu não lembro porquê. E eu falei, puxa, eu não levei a palavra, não levei a semente, não plantei nenhuma semente ali, né? Irmãos, enquanto é tempo, essa palavra diz, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Isso que eu comentei, muitas vezes a gente quer fazer o bem para todo mundo, menos, não faz nem para o pessoal da casa, né? Nem para os nossos irmãos, nem para a pessoa que está ao lado. Tem irmão que está passando necessidade, a gente não faz. Deus começou a me tocar muito forte sobre isso. Eu falei, Deus, trabalha comigo, eu não tenho feito nada semeado, eu não tenho trabalhado esses frutos, né? Então Paulo coloca assim, ó, prepara, né? Prepara. E quando a gente prepara, a gente não se cansa de fazer o bem, né? E vamos colher frutos. Irmãos, eu quero concluir com uma palavra que eu vi sobre isso, num estudo que o pastor Augusto Nicodemos trouxe. Ele diz assim que nada substitui essa semeadura, nada substitui
Não tem outra coisa que vai substituir. Somos nós que vamos levar a palavra. Irmãos, não tem outra forma. O Evangelho chegou a nós até hoje, dessa forma. Pessoas que semearam a palavra estão chegando a nós. E a única forma da palavra, a boa semente, chegar nas pessoas, Deus usa nós, né? E nós, o nosso trabalho, nós não somos nada, irmãos, mas nosso trabalho é estarmos lutando, produzindo as boas sementes. Nosso trabalho, então, é pegar a boa semente do nosso coração e da palavra do Evangelho, que está cheio, e lançar abundantemente, né? Quantos de nós estamos lançando abundantemente? Quando eu vi isso, irmãos, eu comecei a questionar comigo. Eu não tenho lançado, eu acho que minha semente na minha mão estava bem pouquinho, e alguns não eram nem boas. Quando eu olho para trás, quantas vezes eu não lancei sementes ruins? Então, irmãos, acho que uma conclusão que eu faço agora, não é que é pós-pandemia, né? Mas podemos dizer que as coisas estão melhorando, e pensando em depois da pandemia, né? Que tipo de semente nós vamos lançar? Era essa a conclusão que eu gostaria de deixar. Então eu gostaria de trazer um desafio para nós, né? Quem é o verdadeiro semeador? Um desafio para nós, para todos nós. E nessa manhã eu gostaria de orar e trazer esse desafio, e orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus para que Deus nos faça bons semeadores, né, irmãos? Bons semeadores, que nós possamos produzir esses frutos, boas sementes em nossos corações, e que de nossos corações possam sair boas sementes, né? Convido os irmãos a ficarem em pé, vamos orar, meditar. Eu convido o grupo de louvor também. Nós vamos logo em seguida passar para a Santa Ceia, e vamos orar nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo... Então, se o Espírito Santo falou no seu coração nessa manhã, você quer ser um bom semeador, Deus tem tocado, falou: Deus, eu quero semear, eu quero ser uma bênção, mas Deus, ainda precisa ter muita coisa trabalhado. O apóstolo Paulo fala que eu tenho que produzir para o Espírito, para a vida eterna, e muitas vezes meu coração ainda não tem totalmente essa produção. Então ora ao Senhor, aquilo que você sente que ainda não está produzindo, ora ao Senhor, né, para que Deus faça isso. Deus, eu não quero zombar, eu quero estar vivendo e realmente produzindo, e da minha vida possa sair boas sementes em abundância, né? Ora ao Senhor nesse momento. Curve suas cabeças, né? Não se preocupa com a pessoa que está ao seu lado, né? Você que está em casa, talvez tenha mais gente, mas nesse momento, ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Deus, quero ser bom semeador. Irmãos, tantas pessoas nesse mundo precisando da palavra, tantas pessoas precisando da palavra do Evangelho, tantas pessoas que precisam encontrar com o Senhor Jesus, estão sofrendo. Irmãos, chegou o momento que Deus quer levantar a todos, para que nós possamos lançar a boa semente, não a semente do ódio, não a semente do rancor, mas a semente do Evangelho, da salvação que em Cristo Jesus, da obra perfeita que Cristo fez. Então, se você quer nessa manhã descobrir quem é o semeador, diz: Deus, eu quero ser esse semeador, Jesus. Eu quero ser esse semeador. Não quero ser cristão que vive anos após ano e não ter semeado nada. Não quero ser um cristão que um dia vai encontrar com Jesus ali na glória e dizer: Senhor, no tempo que eu fui crente, não semeei nada. Deus, eu não quero ser essa pessoa. Deus, eu não tenho boas sementes, não sei como lançar. Deus, me ajuda a produzir essas boas sementes. Essa boa semente, isso que acontece em nosso coração, irmãos, é uma ação do Espírito Santo, é um milagre que acontece. Não somos nós que produzimos, não é das nossas forças que produzimos amor, alegria, paz, a palavra do Evangelho. Isso é um milagre de Deus. Basta abrir o nosso coração, permitir que Deus transforme cada momento, se quebrante na presença do Senhor. Ora, Senhor. Querido Deus, nós queremos agradecer, Jesus, pela Tua palavra. Quero agradecer, Jesus, pela orientação que o apóstolo Paulo nos coloca aqui, Jesus.
Pai, nos perdoa porque muitas vezes estamos zombando de Ti. Não temos preparado em nosso coração essa boa semente. E nós queremos sair semeando qualquer coisa. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nós queremos semear para a vida eterna, Pai. Oh Espírito Santo, faz esse milagre no nosso coração. Deus, que eles mostram dificuldade, transformar o coração. Aquele orgulho que não deixa tirar o ódio, a falta de perdão. Oh Deus, Rei de amargura, as coisas da carne. Pai, liberta, Jesus, para que saia realmente os frutos do Espírito Santo. Derrama, Senhor, nesta manhã, o enchimento do Teu Santo Espírito sobre cada um. Oh Deus, e que, Deus, possamos sair para semear a palavra de vida, Senhor, nas pessoas. Onde quer que passemos, Deus. E Jesus, no final da nossa vida, deixar, Senhor Jesus, espalhado tantas boas sementes, não para a nossa glória, como vimos, mas para a glória do Senhor Jesus, porque este milagre é Teu, Pai, é do Senhor. Nós queremos glorificar por isso, porque o Senhor é o nosso Deus perfeito, soberano. Nós queremos entregar para esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, assim mesmo em pé, eu convido